tocar no ponto que diz respeito especificamente à Venezuela. Tem um acontecimento importante hoje, com o Celso Amorim falando no Congresso Nacional, e a gente quer ouvir o Rafael Procópio trazendo essas informações. Oi, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan, e a todos que estão nos Procópio. acompanhando. O chanceler Mauro Vieira irá à Colômbia na tarde desta quinta-feira. Na viagem, o ministro conversará com o chanceler colombiano Luiz Murillo, e o assunto principal, claro, será a crise na Venezuela, já que Brasil e Colômbia, além do México, têm relações diplomáticas com os governos chavistas, e a posição dessas nações tem peso na América Latina e na comunidade internacional. Mais cedo, o presidente Lula afirmou em entrevista que o governo brasileiro ainda não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro e que o presidente venezuelano deve uma explicação à sociedade brasileira e ao mundo. Lula ainda disse que, se Maduro tiver bom senso, poderia fazer uma conclamação do povo e até convocar novas eleições. Também na manhã desta quinta-feira, o assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado prestar esclarecimentos sobre toda esta questão. Amorim voltou a dizer que a posição do Brasil é de procurar uma solução pacífica para a Venezuela. Afirmou também que a posição brasileira é difícil na questão, pois não se pode garantir uma reeleição sem acesso às atas oficiais que confirmariam o processo, no caso de Maduro, e também não é possível garantir a vitória da oposição com as garantias que eles oferecem neste momento. Para Amorim, a solução precisa ser feita através do diálogo. Ele bateu nessa tecla diversas vezes durante essa comissão, que durou cerca de 2h30 na manhã desta quinta-feira. O ex-chanceler também negou qualquer suposição de que o Brasil será excluído diplomaticamente pela posição atual, dizendo inclusive que essa postura brasileira tem sido elogiada por outros pares internacionais, especificamente os Estados Unidos. Inclusive, falando em Estados Unidos, Amorim disse que entre hoje e amanhã o presidente Lula deve falar novamente por telefone com o presidente norte-americano Joe Biden justamente sobre Venezuela. Lembrando que o presidente está fazendo algumas agendas hoje no sul do Brasil, nesse momento ainda no Paraná, mas seguirá em breve para o Rio Grande do Sul, mais uma visita ao estado que foi atingido pelas enchentes em determinado momento deste ano de 2024, mas é claro, a gente vai ficar de olho nesses e em outros posicionamentos da presidência da República e, é claro, da diplomacia brasileira em toda essa crise já caminhando para quase um mês que a gente está acompanhando no nosso país vizinho, na Venezuela. Valeu, Procópio, obrigado. Teve um posicionamento agora um pouco mais claro, apesar de não ter havido nada assim drasticamente diferente do que isso antes, mas falando sobre atas e aceitar ou não o resultado, o reconhecer o resultado da eleição, Zaidan. O Brasil tem falado muito com os Estados Unidos. O Lula tem falado muito com o Biden. O pessoal do Itamaraty conhece as posições do Blinken, mas ele não quer falar com o Maduro. O Lula parece que ficou muito magoado quando o Maduro, sem citá-lo, sem mencioná-lo, mas todo mundo sabia que ele falava a respeito do Lula, ficou assustado, né? Toma um camomila, alguma coisa assim, para se acalmar, né? E o Lula hoje falou aquilo que o Amorim lá atrás havia sugerido, o Lula inicialmente havia rechaçado, e agora ele próprio propõe novas eleições. E aí vem a manchete: Biden gosta da ideia. E eu não sei se o Biden gostou da ideia ou se a ideia é dele. Quem abraçou a ideia de quem? Só que não há nenhum sinal, nem motivo para o Maduro concordar com isso. E não há nenhum sinal e nem motivo para a Maria Corina concordar com isso. Ela já falou a respeito. Que é bom lembrar, o Edmundo Gonçalves Urrutia, ele é o preposto, né, da Maria Corina, porque ela não pôde concorrer. Embora ele também tenha uma história política na diplomacia muito ruim. E ela tem uma história política péssima, quase sempre associada a atividades golpistas. Mas a Maria Corina, numa entrevista hoje por teleconferência, porque ela está escondida, né, a jornalistas do Chile e da Argentina, então perguntaram para ela: o presidente do Brasil, Lula, sugere que vocês façam uma nova eleição. E a resposta dela foi, talvez surpreendendo alguns, foi: não, a eleição já foi feita. A eleição já foi realizada.
Não há por que fazer outra eleição. Então, tanto o Maduro quanto a oposição rechaçam, pelo menos por hora, a possibilidade de uma nova eleição, que foi a carta que o Brasil tirou da cartola. Essas conversas entre Lula e Petro dificilmente vão resultar em alguma coisa, até porque o Petro tem sido, dia após dia, mais crítico do Maduro. E, obviamente, isso distancia do Maduro. E entre Lula e Maduro, há hoje uma espécie de relação congelada e deteriorada. O Lula ficou magoado com aquela resposta do Maduro e isso já havia, né, um certo distanciamento quando o Lula fez as primeiras declarações. Eu já falei 2 vezes com o Maduro, faz o processo direitinho, faz uma eleição correta, com os observadores internacionais e tal. Aquilo já incomodou muito o Nicolás Maduro, que entendeu que era uma intromissão indevida, como se fosse o Lula dando ordens para a Venezuela, Ronald.